Método, com Carlos Andreasa. São 8h45. Depois de fazer um dos maiores estudos da história nacional a respeito das falas do presidente Bolsonaro, ontem o nosso Carlos Andreasa caiu no samba, acompanhou o Péricles fazendo uma live. Fala aí, Andreasa, bom dia, rapaz. Fala aí, Barão. Foi bom. Ontem teve Pericão. Legal, dei uma hein? cornetada, porque senti falta de um coro, né? Faltou um tantã, um pandeiro, só violão, só cavaquinho. Mas deu pra matar a saudade, foi legal. Bacana. Hoje o Andreasa vai falar sobre as medidas mais restritivas anunciadas pelo governador de São Paulo, João Dória, que anunciou até a possibilidade de prisão para quem não respeitar a quarentena, né, Andreasa? É isso, Barão. A gente tem que tomar cuidado com medidas de exceção em tempos de exceção. Abre-se uma brecha perigosa aí para discurso autoritário. Eu tenho falado sobre isso com grande frequência. Eu que sou a favor, incondicionalmente, do isolamento social, como recomendação. Esse é o ponto central. Como você sabe, você disse ontem, o governador de São Paulo, João Dória, veio a público dizer que se as pessoas não cumprirem no curso deste final de semana que se aproxima as regras sugeridas pelo governo do estado para isolamento social, para quarentena, pode radicalizar nas medidas restritivas e mesmo prender indivíduos que descumprirem essas regras. Eu não sei quais medidas adicionais, restritivas, o governador de São Paulo poderia tomar. Já me incomoda profundamente, devo dizer, não sei vocês, que o Estado tenha acesso à nossa movimentação via celular, Obrigada, via aparelhos Andreasa. móveis. Isso Verdade. é um absurdo. Fiquei bem assustada com isso também. A gente não pode considerar normal esse tipo de medição do nosso pulso, mesmo em tempos de exceção. Já me incomoda. Ah, não, mas é por calor, nós não temos quebra de sigilo e tal. Ninguém aqui contratou um pacote de telefonia celular privado para que o Estado pudesse ter acesso aos nossos movimentos. Isso não é aceitável, já me incomoda profundamente. Mas é absolutamente bizarro, um bico na Constituição Federal, que um governante pense que pode prender alguém por não cumprir isolamento social. Não pode. Eu faço a pergunta aqui, o desafio. Com base em que dispositivo legal? Qual seria o fundamento jurídico de uma decisão como essa? O estado de calamidade vigente, que tem natureza econômica, não autoriza que se suste o direito de ir e vir. Esse é o direito que está em questão aqui. O direito individual, constitucional, fundamental de ir e vir. Eu acho, com todas as vênias, que o governador de São Paulo, não sozinho, há outros, que o governador Dória entendeu mal a decisão recente, liminar, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eu fui ler a decisão. Ele determinou que o governo federal não pode decretar contramedidas restritivas dos estados. Mas não que os estados estejam livres para determinar o que quiserem, qualquer que seja a medida restritiva. O texto do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em caráter liminar, foi claro. As ações dos governadores estarão individualmente sujeitas à análise do judiciário, ao controle judiciário. Vamos lembrar que a Constituição Federal está em vigor. Alguém pode dizer, e estão dizendo, que a fala do governador Dória se trata apenas de retórica inflamada para defender a recomendação do isolamento social. E que isso, essa radicalização retórica, seria uma espécie de solução para combater o discurso irresponsável do presidente da República, Jair Bolsonaro, que prega o relaxamento da nossa quarentena. Não é um bom caminho. Eu quero sugerir, e quem sou eu para fazer sugestão para governador do estado, mas eu gostaria de sugerir outras soluções políticas para combater a desinformação do presidente da República. Por exemplo, dizer que caso os hospitais fiquem superlotados, caso falte respirador, caso as pessoas comecem a morrer, como estão morrendo em outros lugares do mundo, porque não cumpriram, não respeitaram a recomendação de isolamento social, a culpa será daqueles que
no momento anterior, irresponsavelmente, pregaram contra a quarentena, contra as medidas de isolamento social. Isso é um discurso político que um governador poderia fazer. Mas investir na linguagem autoritária não é um bom caminho. Porque ao fazer isso, se convida para o baile pessoas que nós não queremos que dancem. Se convida para o baile ideias que nós não queremos presentes no baile. Vamos lembrar o seguinte, ainda que seja uma retórica meramente autoritária, pensando em dar um susto nas pessoas para que fiquem em casa. A mensagem chega à ponta. Assim como a mensagem do presidente da República de relaxamento, vamos para a rua, vida normal, chega nas pessoas e é a razão por que nós temos visto o aumento de gente na rua, de movimento de pessoas na rua, uma irresponsabilidade, também discursos como esse do Dória chegam ao guarda da esquina. Esse é o problema. Vejam, pessoal, o que aconteceu na segunda-feira no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, na praia de Caraí. É apenas um exemplo, há vários outros. 2 mulheres foram detidas por desacato porque não aceitaram interromper uma caminhada na orla de Niterói. O que o Estado pode fazer se não chegar para essas senhoras e falar, olha, por favor, vão para casa, parem de andar, há uma recomendação, há um esforço de isolamento social, mas impedir elas de ir e vir? Não pode. Tão simples quanto isso. Não pode. Ah, mas elas desacataram os policiais. Não existe, pessoal, desacato em defesa de um direito individual. Ainda que um direito individual exercido em nome da burrice. Esse é um ponto muito importante. Sobre o direito fundamental individual de ir e vir, o isolamento social só pode ter efeito como recomendação. Quero deixar isso bastante claro. Cuidado com as medidas de exceção em tempos de exceção. Destruir esse castelo autoritário depois é mais difícil. É isso. Andreasa, bom dia, Megali, meu velho. Fala, irmão. Nós temos uma visão de mundo muitíssimo parecida, de absoluto respeito à liberdade individual. Mas aqui cabe uma provocação. Essas medidas foram tomadas nas maiores democracias do mundo. Na Espanha, nos Estados Unidos, a França. A França limitou em Paris a movimentação de seus moradores a um raio de 400 metros, ou seja, 4 quadras. Você não pode se afastar 4 quadras da sua casa sob pena de receber uma multa pesada e até prisão. Prisão, eu imagino que ninguém vai prender alguém por causa disso numa democracia. Mas há a possibilidade. São medidas, como você disse, de exceção. Aqui em São Paulo, de fato, não é permitido que, no Brasil, não é permitido que um governante, um prefeito, mantenha as pessoas em casa à força. Mas o prefeito pode, por exemplo, fechar um lugar se entender que aquele local está atraindo aglomerações. É o que fez o prefeito Bruno Covas ontem aqui na Praça do Pôr do Sol, que eu não sei se você conhece, Andreasa, você é do Rio de Janeiro. É um local de concentração de jovens para namorar, para, enfim, pra dar um tapa no baseado. É bem conhecido o que acontece por ali. O calçadão de Niterói estava fechado, ninguém pode impedir que o cidadão trafegue pelas vias da cidade, mas uma prefeitura pode eventualmente fechar um calçadão, uma rua, uma avenida, sem entender que aquilo é uma medida de saúde pública. Essas medidas, levando-se em conta que a gente está vivendo uma situação inédita, que a gente está no meio da história sendo contada, não são, pelo menos, válidas de serem discutidas? Eu posso trazer uma provocação pro Megali agora? Ih, lá não, pra primeira. Pode sim. Vamos lá, vai. Claro. Essa medida de prisão, será que ela não provocaria justamente o que o governo quer evitar, que é a aglomeração? Você não vai juntar pessoas a partir do momento que você deixa essas pessoas presas em algum lugar? Ou seria prisão domiciliar? Porque isso também não está sendo discutido. Eu duvido, né? que alguém de fato vai colocar alguém numa cadeia, numa carceragem, porque estava circulando pela rua. Aí eu tenho a impressão que trata-se de um exagero retórico. Essas 2 moças foram detidas e levadas à delegacia, né? Então. O Megali levantou alguns pontos aí importantes, a Carla também. Quais sejam? Nesses países, inclusive na França, há dispositivos constitucionais que foram acionados autorizando essas medidas de exceção. Aqui no Brasil, nós temos dispositivos que podem ser acionados e que embasariam esse tipo de decisão. Mas eles não foram acionados até agora. Esse é o ponto em que eu me detenho. Nós estamos exorbitando sem base legal. E eu tenho muito medo, por exemplo, de repente, um governante
circunstancialmente Jair Bolsonaro, diante dessa pressão por radicalização, por isolamento social, por medida restritiva, lançar mão, por exemplo, de um estado de sítio ou de um estado de defesa. Claro que essas condições dependem de aval, podem ser derrubadas pelo parlamento, mas é perigoso. E aí tem uma outra coisa, por exemplo, uma praça, um lugar público, a prefeitura pode fechar. E aí nós estamos de acordo. Outra coisa é interromper o movimento individual, o direito de ir e vir das pessoas em lugares que não estão fechados, porque o calçadão de Niterói não estava lacrado, né? É difícil você fechar mesmo lugares como esse. Então, é uma discussão que nós estamos tendo aqui, Megali, e você tocou num ponto importante. Nós estamos comentando fatos que estão acontecendo, nós estamos comentando em meio ao movimento da história. Mas o papel desta coluna aqui específica hoje é mostrar que nós estamos sob um tempo de exceção, há necessidade de medidas excepcionais, mas a gente tem que tomar cuidado para que essas medidas excepcionais não venham cercear direitos individuais, o que seria difícil de recuperar depois. Esse é o medo que essa coluna aqui expressa para o debate, e eu adoro quando a gente abre a roda assim. Eu já falei que eu tenho uma sugestão que é infalível. Você não precisa de cloroquina, você não precisa acionar dispositivo nenhum da Constituição, e o nome da solução é Abraham Weintraub. Olha, a Praça do Pôr do Sol tá lotada de jovens. Coloca o Weintraub ali pra você ver o que acontece. É o espalha-roda. O calçadão. Não Chega pro sei. Weintraub, vai lá, ministro, vai lá, conta umas piadas. Rapaz, em 2 minutos sei não não, tem rapaz. ninguém. Mas não atrairia pelo exótico? Pelo bizarro? Não, todo mundo vai correr pra Pelo casa. freak show? sei. Ah, não sei. Vai na minha, Não sei. Weintraub. Não sei, eu tenho medo do pessoal querer bater no ministro. Eu sou contra esse tipo de... essa possibilidade eu sou também. contra esse tipo. Eu sou contra qualquer tipo de linchamento público. Então eu não colocaria o ministro em praça pública. Época da malhação do Judas tá aí, ó. Ainda mais em meio a estudantes. Pois é. Andreasa, um privilégio, uma honra, um grande abraço. Até a próxima, meu velho. Barão, muito obrigado pela acolhida. Tamo nesses junto. meses todos, tá? Você foi um grande parceiro, me recebeu muito bem. Um beijo grande. Tamo junto, tá? Eu vou lá te visitar, tá? Maior Guarda prazer. um espaço lá pra mim. Valeu, Andreasa.